Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Eita que você tá animado hoje, hein, Wagner? Já começou o podcast cantando. Ah, Vitor, eu amo essa música que a Alcione canta. E adoro ela, ainda mais depois que ela falou que vai fazer uma macumba pro Trump. Olha, essa música é uma composição de Ney Lopes e Reginaldo Bessa, e que se relaciona com a estrela do episódio de hoje, a Guiné. Eu cresci sendo rezado com folha de Guiné para espantar mal-olhado e quebranto, tanto por manhinha como por minha avó e minha bisavó, que viveu quase 106 anos. É uma memória tão viva em mim que é só fechar os olhos para sentir o cheiro das folhas de Guiné cruzando meu corpo. Com 2 te botaram, com 3 eu te tiro, com os poderes de Deus e da Virgem Maria. Nossa, que memória boa, Wagner. Essa música de Alcione fala da figa de Guiné. Aquela, com mão fechada e o polegar entre os dedos. E para quem é menos familiarizado, a figa não representa só um gesto que se faz com as mãos. Tem amuletos, esculturas de figa com esse mesmo desenho. A tradição popular manda que a figa seja entalhada com a madeira da própria Guiné, porque ela é considerada uma planta sagrada de proteção e limpeza espiritual. Isso mesmo, Victor. A figa de Guiné pode ser pequenininha e usada como patuá, uma espécie de amuleto, na carteira, na bolsa e até em roupa de recém-nascido. Tem também as figas maiores, que são esculturas mesmo. Tem gente que coloca logo na porta de casa. A Guiné é muito utilizada por religiões de matriz africana e por povos indígenas. Para além dos aspectos espirituais, as comunidades tradicionais fazem uso da Guiné em situações práticas do cotidiano. Ela serve para essas dores nas articulações. Tá? Ela serve para quando você está com depressão, por exemplo, né? Para trazer de volta a sua energia, para que você possa se centralizar. Ela também é boa para isso, porque ela é quente. É, Dr. Victor, a Guiné é uma planta que tem uma energia poderosa e ela é utilizada para muitas doenças, do corpo e da alma. Olá, eu sou o Dr. Victor Diógenes Silva e você está ouvindo o podcast Axé das Plantas, Cura do Corpo e da Alma, uma produção da Universidade Federal da Bahia em parceria com o podcast Viagem Gastronômica com o Dr. Dendê. Este projeto tem o apoio do Instituto Serra Pilheira. Aqui, vamos unir os estudos do Laboratório de Neurofarmacologia aos saberes de comunidades tradicionais sobre as plantas medicinais do Brasil. E para me acompanhar nessa jornada, eu conto com uma pessoa muito especial. Chega mais, Dr. Dendê! Oi, minha gente! É um prazer estar com vocês em mais uma temporada. Eu sou Wagner Rocha, do podcast Viagem Gastronômica com o Dr. Dendê. Ei, Victor, vamos levar vocês numa viagem pelo mundo encantado das plantas medicinais e dos povos tradicionais. Porque sem folha, não tem sonho. Sem folha, não tem vida. Sem folha, não tem nada. Como dissemos na abertura, a estrela do episódio de hoje é a Guiné. E foi bem interessante porque em todos os terreiros de candomblé que visitamos na segunda temporada, as pessoas conheciam a Guiné e tinham um carinho muito especial pela planta. Guiné, que eu vejo o Guiné, eu me lembro logo das pessoas da feira que vendem, que está sempre com o Guiné atrás da orelha. E as mulheres que vendem acarajé normalmente têm sempre, né, o Guiné. E até em casas mesmo, né? Na casa a gente, quando vai fazer uma festa, assim, alguma coisa, para energizar, né, o espaço, as pessoas gostam muito de usar o Guiné. Vocês acabaram de ouvir Equedicinha, do terreiro da Casa Branca, aqui em Salvador. Não é a primeira vez e nem vai ser a última que vamos falar com ela aqui. Equedicinha é uma referência para a difusão do candomblé queto e de outras nações. Ela é unanimidade no axé da Bahia.
assim como as folhas de Guiné, que são presentes nos cultos das diferentes nações. A Guiné está em toda a casa de axé, inclusive nos cultos, como nos conta Mãe Índia, sacerdotisa do terreiro do Bogum, que fica ali pertinho do terreiro da Casa Branca. Guiné, essa folha também é muito importante no candomblé. Dizem que ela é de Ajonçu, a folha é de Ajonçu, né? De meu pai, mas não sei, não vou ter certeza. Mas ela é uma folha que é bem procurada para rezar, entendeu? Para rezar, e a gente procura e não existe mais aqui. É difícil a gente encontrar Guiné, só se for na feira. E quando a gente acha, já é seca. Também que eu procurei para poder rezar até a Ian, meu menino, e não achei. Mas é uma folha muito forte e muito importante no candomblé também. Até para você botar dentro de um jarro e botar assim, para os olhos ruins, bater e ela... O Vodun Ajansu, que Mãe Índia fala, é uma divindade que está relacionada à cura e às doenças, no candomblé de nação Jeje-Marie. A sabedoria popular diz que a Guiné pode ser utilizada no tratamento de resfriados, sinusites, infecções urinárias, dores de cabeça, febres, doenças de pele, distúrbios hepáticos e renais. Ela funciona como analgésico e anti-inflamatório natural. A Guiné ainda é usada em casos de picada de cobra e como inseticida. Tudo isso é verdade, Wagner. Mas a Guiné ainda não faz parte da farmacopeia brasileira, que é o documento oficial da Anvisa que define padrões de qualidade para medicamentos, o que significa que a segurança e a eficácia não foram comprovadas de acordo com os padrões da Anvisa. Maiara de Queiroz é farmacêutica com mais de 20 anos de atuação em fitoterapia no SUS. Ela explicou para a gente que desde a criação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, o Brasil tem avançado no reconhecimento do uso tradicional de ervas medicinais. Eu acredito que hoje o Brasil tem uma política muito mais forte, né, do que, por exemplo, quando lançou a Política Nacional de Plantas em 2006. Quando surge a política em 2006, aí a Vigilância Sanitária diz, vamos correr atrás disso aí. E aí começa a publicar RDCs, são normativas, portaria. Então hoje você tem portaria, hoje você tem RDC para farmácia viva, RDC de controle de qualidade, de fitoterápico manipulado, de produto tradicional fitoterápico, que é uma novidade. Na época era uma novidade, né? O Brasil, diferente de países europeus que usavam plantas por tradicionalidade, né? Um país extremamente, com a medicina tradicional extremamente estabelecida, mas não usava planta por tradicionalidade, como a China, como a Alemanha, por exemplo. O Brasil começa a pensar nessa perspectiva, escreve uma RDC para a planta medicinal tradicional, né? Aquelas plantas que têm mais de 30 anos de uso, sendo usadas nas comunidades com eficácia, segurança, qualidade, comprovada pela comunidade. Né? Se a comunidade usa uma planta por mais de 30 anos e aquela planta é segura, tem toda uma perspectiva de cuidado, né? E você pode trazer isso para dentro do SUS numa política. E aí as políticas elas começam a surgir, a pipocar, e hoje a gente, a cada ano, né, eu, por exemplo, acompanho as políticas, você vê que existe uma preocupação em atualização, em atualizar a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, em atualizar as portarias. Então, Vitor, pode ser que em algum momento a Guiné entre na relação de plantas medicinais do SUS? Pode ser que sim. É possível que no futuro a Guiné entre na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, a RENISUS, que é uma lista feita pelo Ministério da Saúde que reúne plantas que têm uso tradicional reconhecido pelas comunidades e que podem ser incorporadas ao SUS. Esse documento ainda orienta pesquisas científicas com essas plantas medicinais. Mas é bom não confundir RENISUS com a farmacopeia brasileira.
A farmacopeia é um compêndio oficial que estabelece os padrões de qualidade, segurança e eficácia para os medicamentos e produtos farmacêuticos. Tudo nesse documento precisa passar por testes rigorosos de laboratório e comprovação científica. Boa, Vitor! É sempre bom lembrar que o saber tradicional também é ciência. A doutora Mariane Ventura, médica formada pela Universidade Federal da Bahia e que tem curso de aperfeiçoamento em fitoterapia, reconhece a eficácia do uso tradicional de diversas plantas. E o uso tradicional também é científico. Apesar da academia tentar negar, mas é científico. Se a gente pensar que há milhares de anos as pessoas estão usando, estão experimentando, estão vendo as formas de uso. Então eu vejo que, de certa forma, há um distanciamento da medicina com a medicina ancestral, que já existe há muito mais tempo do que essa medicina, digamos assim, mais moderna. O conhecimento ancestral das plantas medicinais é parte essencial da cultura e da espiritualidade dos povos indígenas. Para o pajé Manache Nenauá, do Acre, a sabedoria que vem da natureza, através da vivência e da oralidade, não se opõe à medicina moderna. Essa sabedoria complementa e ensina. Então, os trabalhos dos pajés, eles vêm para poder somar junto com os doutores, com os médicos, porque eles não sabem de tudo. A natureza tem muitas coisas que eles precisam ouvir, precisam aprender para que ele possa ajudar o ser humano ou a sociedade. Os saberes de nossos mais velhos e mais velhas vêm sendo cada vez mais difundidos. São saberes que a ciência, às vezes, demora a descobrir, mas que os povos tradicionais transmitem de geração em geração através da oralidade. É o caso de Mestra Japira Pataxó, que nasceu na aldeia Barra Velha, que fica na região de Caraíva, no município de Porto Seguro, sul da Bahia. Mestra Japira é uma profunda conhecedora das ervas medicinais. Ela aprendeu com seus parentes mais velhos, principalmente com suas avós, a parteira Dona Neném e Luísa Braz, fiadora de tucum e conhecedora das ervas. Então ela era uma pessoa muito assim, querida também, trabalhava com muita medicina, né? Que é aonde que eu mesma acompanhei bastante ela sobre caminhando com ela mostrando as ervas, né? Que para que se via e aí eu acompanhei ela. E aí é onde que eu estou aqui, aprendi também com ela, né? Que antigamente a gente não tinha médico. O médico era as raízes, era as aves, né? Que tirava a folha, a casca do pau, né? Para fazer uma garrafada, para o sangue. E para, assim... Quando a pessoa, o corpo da gente ficava cheio de pereba, o corpo da criança, aí a gente pegava a raiz da porra do campo e fazia a garrafada. A gente pegava ela, botava as raízes dentro, botava água e a gente enterrava assim no chão. Com 3 dias a gente tirava, ela já estava vinhada, para dar para aquela criança que estava com o corpo cheio de peteca no corpo, né? E banho, sim, para a criança que às vezes estava com aquela febre, uma febre assim que vai e volta, né? Aí a gente pegava também as folhas também da Maria Fecha a Porta, o tiririquim, para poder, coisa amarga, poder a febre não ficar no corpo da criança, né? Porque coisa amargo, aí aquilo sai da criança, né? E aí isso minha avó fazia com a gente. Quando a gente era criança, ela mandava a minha mãe pegar os matos e fazer os banhos para a gente. Inclusive eu mesmo, eu não tenho lembrança assim que eu dei febre de véia.
O conhecimento sobre as ervas medicinais que Mestra Japira herdou de suas avós sempre foi transmitido com generosidade para outras pessoas. Ela já deu aulas em diversas universidades. Inclusive, essa entrevista foi feita aqui na UFBA, entre uma aula e outra que ela ministrava. Por conta de sua trajetória de ensino, Mestra Japira recebeu em 2022 o título de doutor em Educação por Notório Saber, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela também é autora de um livro muito interessante, chamado Saberes dos Matos Pataxó. É um livro muito interessante mesmo, Victor. Eu vou ler aqui o que Mestra Japira fala sobre a Guiné. Abre aspas. A Guiné serve para fazer banho para olho gordo e dor de cabeça forte. Além do banho, também é usada em infusão no álcool para dores em geral e reumatismo. O banho pode ser cozido ou frio. Nos dois se usam 3 galhos de Guiné e mais outras 2 plantas, sendo total de 3. No banho verde, pode misturar a Guiné com o alecrim e a arruda. Já no banho cozido, pode ir junto com 2 dessas 5 plantas, cipó caboclo, aroeira, espada de Ogum, ganchó e preto velho. Tanto o banho frio como o cozido servem para descarrego, para tirar usura e olho gordo. Mas o frio é considerado mais como um banho cheiroso, por ser mais fraco que o cozido. Fecha aspas. A gente ainda teve a sorte de ouvir uma música da cultura pataxó sobre a Guiné que Mestra Japira cantou pra gente. Cima daquela serra só tem pé de Guiné. O quem é que mora lá é o pajé. O quem é que mora lá é o pajé. Porque ele mora lá, porque não moramos aqui. Que ele mora lá, porque não moramos aqui. Defendendo a nossa aldeia para nada atrapalhar. Defendendo a nossa aldeia para nada atrapalhar. O rena, re, reia. O rena, rea. O rena, rea. Cima daquela serra só tem pé de Guiné. Cima daquela serra só tem pé. Cuidar da alma é tão importante quanto cuidar do corpo. Os povos tradicionais sabem bem disso. E para quem não entende muito desses assuntos, deixa eu explicar algumas expressões que a gente está usando no episódio de hoje, como olho gordo e quebranto. Olho gordo, minha gente, na crença popular, é inveja. Sabe aquele olhar carregado de admiração ou então cheio de sentimento negativo? Ah, pois, isso pode desequilibrar uma pessoa, acredite. Às vezes, nem precisa intenção. O outro vem de lá com um elogio forte demais, um pensamento meio enviesado e pronto. A pessoa já sente um cansaço, uma irritação, até insônia. É dessas coisas que não tem explicação. Isso acontece até com planta. Já viu? A pessoa chega na sua casa e elogia aquela flor que está bem bonita lá, saudável. A pessoa vai embora e a planta fica lá toda murcha, coitada. Chega até a morrer, um horror. E quebranto, Wagner, é a mesma coisa? Bom, meu filho, aí o buraco é mais embaixo, Victor. Porque quebranto é mais forte. É energia pesada, lançada com intenção mesmo, sabe? É coisa de gente ruim. E são as crianças que sofrem mais com isso. De repente, do nada, vem uma febre, um choro, um sono. Vixe! Pode mandar rezar que o menino tá com quebranto. Sabe aquele povo que vem assim? Ah, que bonitinha essa criança. Não dá 2 minutos e o menino abre o berreiro. Pode ter certeza, quebranto. Mas, Vitor, o que a ciência moderna diz sobre isso? Bom, Wagner, a ciência moderna não reconhece essas coisas como fenômenos prováveis. Tem muita gente que chama de superstição. Mas tem algumas interpretações possíveis, né? A psicologia, por exemplo, explica que o nosso corpo responde a um ambiente emocional. Se uma pessoa está num ambiente cheio de hostilidade, isso pode gerar estresse, ansiedade, mudanças de humor ou no sono. E claro, os cuidados ancestrais, os benzimentos, as orações e os banhos espirituais
mesmo sem confirmação científica, oferece alívio para quem acredita. E isso sim é terapêutico. Pois é, Victor. Conversando com vários dos nossos entrevistados, descobrimos que quando as pessoas procuram terreiros de candomblé com a saúde mental abalada, as mães e os pais de santo utilizam muito a guiné para limpeza espiritual. E os povos indígenas também. Pajé Manache Nenauá nos contou que seu povo utiliza a guiné como medicina espiritual há muito tempo. Ela é usada como medicina. Essa aí para nós a gente usa para tirar panema. Panema quer dizer o quê? Fraqueza, molezas, coisas ruins do corpo, má energia. Então você toma banho com ela, para sacar ela. Chamada de guiné também, Pajé? Eu não conheço como esse nome. Eu conheço como meu nome tradicional, Tipi. Muitos terreiros, ou seja, casas de religiões de matriz africana, utilizam a guiné para acalmar, aliviar a ansiedade e promover a paz espiritual. E o efeito se reflete em bem-estar para o corpo. Esse poder da planta é reconhecido por quem vive a espiritualidade afro-brasileira. Como Mãe Lele de Oxum, do terreiro Ileaxé Oxum Omiirê, que fica no quilombo em Mapele, no município de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. A guiné é uma folha que é muitíssimo potente. Muitíssimo potente. Eu acho que é uma das folhas que são também imprescindíveis em alguns casos para a saúde mental. Porque nada para nós está desligado, né? O que é espiritual também é material. E o pessoal também é coletivo. E a guiné é essa folha que tem uma potência de também nos tirar de lugares que são ruins e que são pesados, de fazer o descarrego. Investigando nas bases de dados convencionais, encontramos um artigo científico publicado por pesquisadores brasileiros da Universidade Estadual de Maringá, que testaram 3 extratos de guiné em ensaios pré-clínicos. Um extrato obtido da mistura de todas as partes da planta, outro obtido de suas partes aéreas e um terceiro obtido de suas raízes. Os extratos foram administrados por via oral em camundongos de laboratório. Os 2 primeiros induziram ação ansiolítica nos camundongos, demonstrando que esse efeito se deve provavelmente a compostos presentes nas suas partes aéreas. A guiné é uma folha que me lembra muito minha avó também, né? Guiné é muito fácil de pegar. E o que eu acho que também é muito importante e significativo. Porque a guiné ela é usada para proteção, para sacudimentos, para defumações, para banhos de descarregos. E o nome dela em Yorubá é Ewe Oju Saju. Ewe Oju Saju. Que nome lindo. Me diga aí, Vitor, o nome científico da guiné é tão bonito como o nome popular em Yorubá? Olha, Wagner, eu não vou nem entrar nessa disputa, tá? O nome científico da guiné é Petiveria aliacea, em homenagem a James Petiver, um farmacêutico e botânico inglês, que viveu entre os séculos 17 e 18. Ele era um entusiasta da história natural e coletou muitas amostras de plantas, contribuindo para o conhecimento botânico da época. Já o termo aliácea vem do latim allium, que significa alho. A planta ganhou esse nome justamente por causa do seu cheiro forte e marcante, parecido com a do alho, que é bem perceptível quando a gente amassa as folhas ou quebra a raiz. No Brasil, a guiné tem muitos nomes populares. No norte, principalmente no Amazonas, no Pará e em Roraima, ela é conhecida como tipi, apacina, caá, timbó, mucuracaá, macur e gorarema. No Rio de Janeiro e em São Paulo, ela pode ser chamada por ocoembro, paracoca, paracaca e pipi.
Já em Pernambuco, a guiné recebe nomes como erva-pipi e raiz de conconha. No Ceará, ela pode ser encontrada como tipi verdadeiro. E aqui na Bahia, ganha o nome de Amansa Senhor. Pode uma coisa dessa, minha gente? Esse é o mesmo apelido que o mulungu recebe em Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E tem uma curiosidade a respeito desse nome da guiné, Victor. Segundo relatos e estudos sobre a tradição oral e a resistência negra no Brasil colonial, a guiné recebeu o apelido de Amansa Senhor porque no século XVII, os escravizados misturavam pequenas doses da raiz da planta em bebidas ou alimentos dos senhores de engenho. Isso provocava letargia, confusão e até mesmo impotência. E aí, Dr. Victor, o que a ciência diz sobre esse efeito da guiné? Olha, Wagner, a sabedoria popular é incrível mesmo. A ciência moderna confirma os efeitos sedativos da guiné. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará investigou os efeitos farmacológicos da guiné. Os testes em animais de laboratório mostraram que diferentes partes da raiz provocam uma redução significativa na atividade locomotora, além de aumentarem o tempo de sono e de imobilidade. Isso indica um efeito depressor no sistema nervoso central. Ou seja, a planta tem sim propriedades de causar letargia e sedação. E mais do que isso, os extratos também aumentam a resistência a convulsões induzidas, reforçando seu uso tradicional como anticonvulsivante. E mesmo não tendo apresentado efeito ansiolítico, os dados confirmam que há substâncias ativas na raiz, capazes de alterar o estado mental e físico. Então, Wagner, é bem possível que os escravizados tenham mesmo usado a guiné para provocar confusão e apatia nos senhores de engenho. Eu tô lendo aqui na nossa pesquisa que a guiné tem outros nomes populares. Erva de alho, anamu, gambá-tipi, zorrilo, embaiaendo, ouembo e até pênis de coelho, que aparece principalmente em lugares do norte e do nordeste. O povo tem arte, viu? Tem mesmo, Wagner. A guiné é um arbusto que pode crescer até 2 metros de altura. Seu caule tem pequenas marcas chamadas lenticelas, e os galhos mais novos são cobertos por pequenos pelos finos. As folhas podem variar de tamanho. Geralmente tem formato alongado, com a ponta fina e a base afilada, e a borda levemente ondulada. As inflorescências surgem na ponta ou nas laterais dos galhos. As flores da guiné são pequenas, delicadas e hermafroditas, ou seja, elas possuem órgãos reprodutivos masculinos e femininos, o que permite que a planta possa se fecundar sozinha. E as cores variam entre branco, rosa esbranquiçado e verde. A guiné é uma planta nativa de regiões tropicais das Américas, como a Amazônia, América do Sul e América Central. Ela também é encontrada na África. Prefere crescer em lugares subúmidos e com sombra. Então, minha gente, nada de deixar a planta naquela solena toda, viu, exposta, porque senão ela não curte, ela morre. A guiné pertence à família Phytolacácea, uma das mais antigas, dentro da ordem das Caryophyllales. Essa família abrange cerca de 17 gêneros e mais de 120 espécies tropicais, espalhadas por diversas regiões do continente americano. Entre seus parentes mais próximos estão o limão-bravo, Seguiera americana, e o limão de espinho, ou laranja do mato, Seguiera Langsdorff. Plantas também conhecidas nas comunidades tradicionais, por seus usos terapêuticos. Os principais componentes das folhas são flavonoides complexos, glicosídeos saponínicos, triterpenos, alcaloides, taninos e esteroides. As flores concentram o carboidrato pinitol. O caule é composto por beta-citosterol, alantoína e nitrato de potássio. E nas raízes destacam-se o benzaldeído, dibenzil de sulfeto, estilbenos e cumarina, entre outros compostos. Vixe, já viu, né, minha gente? É muita substância com nome complicado. Vai ver que é por isso que a guiné traz efeitos diferentes.
Quando conversamos com a Quedicinha, ela disse pra gente que usava a guiné em trabalhos espirituais e como remédio natural para desequilíbrios emocionais e para dor. Porque o guiné, quando a pessoa está com uma dor de cabeça, né, tá com insônia, tá mal-humorado, dá um chá para essa pessoa aí, para a pessoa se acalmar. Mas o guiné, normalmente, a gente usa para quando as pessoas não estão bem, assim, psicologicamente, né? E até dor, de contar com muita dor de dente, por exemplo, as pessoas mandam tomar chá de guiné. Esse efeito analgésico da guiné, a que a Quedicinha se refere, já foi comprovado em estudos pré-clínicos, realizado por pesquisadores da Universidade Autônoma de Chiapas, no México. Eles testaram extrato das folhas em camundongos de laboratório, para ver se elas realmente ajudavam a aliviar a dor. Foram usados extratos aquosos, hexânicos e metanólicos no modelo de teste da formalina, que mede a resposta à dor em 2 fases diferentes. Os resultados revelaram que todas as amostras reduziam a resposta dolorosa, especialmente na fase inflamatória, com índices de eficácia entre 50% e 60%. E a segurança também foi confirmada. Nenhum roedor morreu. E dos 54 componentes identificados na planta, depois de uma investigação química detalhada, os pesquisadores perceberam que 4 tinham forte probabilidade de exercer a ação analgésica: o eicosano, o oleato de metila, o fenol e um derivado de ácido linolênico. Para entender o papel da guiné nos rituais de tradição do povo banto, ou seja, que veio de Angola e do Congo, conversamos com Tata Mutaime, sacerdote do terreiro Mutalambô e Ekaiongo, aqui em Salvador. Ele compartilhou com a gente como a guiné atua como mediadora energética, ajudando a equilibrar os extremos. Então, ela é muito importante. Até mesmo porque a gente usa muito para os rituais de Vumbi, Egum. A gente usa muito ela porque ela aquece. E Vumbi não quer saber de coisa aquecida. Né? Assim como Zazi e Xangô não gosta de coisa fria, Vumbi não gosta de coisa quente. Zazi e Xangô tem a ver com a vida. Vumbi é a morte. Então, sempre trabalhando os extremos, mas que esses extremos eles estão sempre juntos, eles não se separam. Então, o barato da alquimia e que é o que Katendê ensina a gente. Deixa eu fazer uma pausa aqui na fala de Tata Mutá, só para explicar algumas divindades que ele mencionou. Nos terreiros banto, Vumbi significa a morte. Por isso ele fala que para essa entidade tudo deve ser frio, porque nela não há mais nada, nem vida. Já Zazi é a divindade dos raios e por isso do fogo. Ele costuma ser associado ao Xangô do Queto. Tata Mutá está traduzindo Zazi como Xangô para melhor compreendermos a oposição que ele faz do inquice quente, Zazi, e o frio, Vumbi. Mas vamos seguir com Tata Mutá. Agora é óbvio que você tem que saber como você vai trabalhar ela, né? Como é que você vai fazer essa alquimia. Tá? O horário é importante. O horário de pegar ela, de amassar ela, né? Sabe? De macerar ela, de tomar o banho. É muito. O chá é perigoso. Então, quantas folhas você vai fazer? Você vai usar o pêndulo dela? Como é que você vai usar esse pêndulo? Esse pêndulo tem que ser, o chá tem que ser feito com um pêndulo com flores ou fechadinho. Tudo isso é importantíssimo, tem que saber. Esse é um conselho importante de Tata Mutá. Tem que saber utilizar as ervas de maneira correta. Por isso a gente sempre fala aqui no podcast que é preciso ser orientado por alguém que realmente conheça as plantas medicinais. Boa, Victor! Outra coisa que Tata Mutaime falou pra gente é que ele não trabalha a guiné sozinha.
Ele sempre utiliza 3 ervas juntas: guiné, quiojô e tirateima africana. Nós falamos da quiojô na primeira temporada do podcast. Já a tirateima africana é conhecida por outros apelidos como vence-demanda, abre-caminho e quebra-demanda. Ela é muito utilizada pelas religiões de matriz africana, onde é associada aos orixás Xangô e Ogum. Assim como a guiné, a tirateima africana é usada em banhos e defumações com o objetivo de afastar energias negativas e abrir caminhos. Wagner, uma coisa que a gente sempre fala aqui é que para utilizar as ervas não pode ser assim de qualquer maneira, tipo, eu li na internet e eu vou fazer. É uma sabedoria de muito tempo. Exatamente. Para utilizar folhas de poder energético e espiritual como a guiné, é preciso conhecer os fundamentos. Escute só o conselho de Equedicinha. Então não é assim tão fácil quanto parece, né? As pessoas dizem, não, isso é bom para isso. Porque às vezes é bom para um e não é bom para o outro. Né? Porque depende de uma série de coisas, depende até do estado de uma pessoa. Tem pessoas que não podem tomar banho com determinadas folhas, tem pessoas que não podem usar determinadas folhas. Então é complicado você dizer, isso é bom para si, só se faz isso com essa folha. E não é, que tem pessoas que não podem, às vezes, usar aquela folha. Então, quando a gente vê a pessoa sendo rezada, 2, 3 pessoas com a mesma folha, não é certo. Porque você não sabe se 3 pessoas podem ser rezadas. Se as 3 pessoas, as cabeças dessas 3 pessoas, são para ser rezado com aquela mesma folha. Ou pelo menos você dizer, sacralizar, da mesma forma que você sacraliza um, sacraliza o outro. Que não é assim, né? Victor, você esteve em Cuba e conversou com um sacerdote da santeria, uma das religiões de matriz africana que existe por lá. Conta para os nossos ouvintes como foi isso. Eles também utilizam as mesmas ervas que a gente aqui? Então, Wagner, eu fui a Cuba visitar amigos que não vi há muitos anos, desde que fiz o pós-doutorado em Havana. E dessa vez, tive o prazer de conhecer o babalaô de santeria, Santos Isidro Oviedo Torre, na casa dos amigos Orlando e Ailém, no bairro Vedado. A conversa com Santos Isidro foi muito interessante. A santeria tem muitas semelhanças com o candomblé, como o uso espiritual e medicinal das plantas. Algumas divindades do candomblé de Queto também são as mesmas, como Ossan, por exemplo. Vamos ouvir um trechinho da entrevista. Um detalhe, a gravação não está muito boa, porque nem toda a equipe foi para Cuba. Então eu acabei gravando no meu celular mesmo. E quem é o deus das plantas? Ossan. Ossan. É Ossan, que é um deus um pouco imperfeito, que tem uma única orelha, uma única mão, um único pé. É o dono de toda a Ué. Ossan. E qual é a importância das plantas para a santeria? Bueno, sem as plantas não há nada. Nós dizemos Euê. Sem Euê não há nada. Porque tudo, em parte, se faz com as plantas. Que são poderes vegetais que ativam essa potência. E na santeria se usa as plantas para a religião, a parte religiosa, e igual para o cuidado com a saúde. Há muitas plantas que se usam na religião iorubá, que geralmente todas são curativas. Porque se toma a essência dessas plantas para nos limparmos completamente dentro do corpo. Purificam o corpo humano completamente para o bem. Eu mostrei para Santos Isidro algumas plantas de nossa segunda temporada, para saber se ele conhecia alguma delas. Ele reconheceu a guiné, mas apenas para uso medicinal e não religioso. Bueno, esta que te vou mostrar agora é uma planta muito utilizada em candomblé.
Em Brasil, lá chamamos Guiné. Eu é Guiné. Essa planta não cresce tanto. É assim, mais ou menos. Cresce macabruco. Também. É a anamu. Anamu, parece anamu. Olha, essa se pega aqui para o catarro. Isso, mas não vai na religião. Na religião não vai. Com nada da vida. Ela tira todo o catarro, toda a secreção. Quem está traduzindo a voz de Santos Isidro aqui é Lucas Oliveira, da equipe de assessoria científica do Axé das Plantas. Obrigado, Lucas. Vitor, você reparou uma coisa? É muito potente mesmo a nossa diáspora africana, né? Mesmo com nomes diferentes, a essência da nossa espiritualidade é a mesma. A fala do sacerdote da santeria Santos Isidro, de Cuba, só reforça que as nossas raízes continuam vivas em muitos lugares. Além da santeria, outras duas religiões de matriz africana são comuns em Cuba, a paleria e o Ifá. Nós encontramos informações sobre o uso ritualístico e medicinal da Guiné, ou como se referiu o sacerdote Santos Isidro, Anamu, no livro O Jardim de Ossan no Reino de Orumilá, Introdução à Tradição de Ifá e Catálogo Botânico Afro-Cubano. Neste livro, o uso religioso da Guiné é aplicado para a limpeza espiritual contra espíritos que atormentam suas vítimas. Esse livro é maravilhoso, Wagner. Ele traz informações sobre diversos usos da Guiné, que vão desde o tratamento de afecções de pele até contra a picada de escorpião. Mas deixa um alerta que a planta não deve ser administrada em mulheres grávidas, porque as raízes têm ação abortiva. No começo do podcast, a gente comentou que a Guiné ainda não foi incorporada à farmacopeia brasileira, nem à RNSUS. Mas, por outro lado, o SUS já reconhece práticas tradicionais de cura, através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Isso quer dizer que o SUS oferece diversas terapias, como acupuntura e fitoterapia. Já são 29 procedimentos oferecidos, que complementam os tratamentos convencionais, com uma abordagem mais abrangente da saúde. Essa política considera aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais. Que bom que estamos avançando nessas questões, Victor. E um passo importante é o Projeto de Lei 426 de 2025, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. O PL reconhece o trabalho das benzedeiras e benzedores como prática integrante do SUS para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Esse reconhecimento valoriza o benzimento como parte da cultura popular e garante que essas práticas tradicionais possam ser exercidas livremente, sem exigência de formação acadêmica específica, desde que respeitados os princípios éticos e sanitários. O PL propõe o registro oficial dessas pessoas junto aos órgãos de cultura e saúde, além de proibir a discriminação dessas práticas. E já existem experiências de benzedeiras no SUS. No Distrito Federal, por exemplo, algumas benzedeiras atuam dentro de unidades básicas de saúde. Elas oferecem atendimentos mensais e, muitas vezes, trabalham em parceria com a medicina convencional. E por falar em benzedeira, eu lembrei de outra reza que minha avó fazia que era mais ou menos assim. Se for no seu vestir, se for no seu falar, se for no seu caminhar, olhado e quebrante, vai pra maré de vazante. No próximo episódio do podcast Axé das Plantas, Cura do Corpo e da Alma, a gente vai falar de uma medicina ancestral que vem das florestas, dos povos indígenas. Estamos falando da ayahuasca. Se você perdeu algum episódio do podcast, é só dar o play. Nessa temporada, a gente falou sobre a água de levante graúda, sobre o mulungu e sobre a cannabis. E na primeira temporada, falamos sobre oriri, quiôiô, amburana de cheiro, teteregum e folha da costa. Eu comecei esse episódio cantando e quero terminar cantando.
Vem comigo, Victor. Olha que eu vou. Bora lá. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Sou da fé cabeça feita, axé, axé, no PG do candomblé. Axé, axé. Ei, você já tá seguindo a gente no Instagram? Se não, bota lá, @Axé das Plantas. Aproveita e ativa o sininho do Spotify e no YouTube, para não perder nenhum episódio. Axé das Plantas, cura do corpo e da alma. É uma produção da Universidade Federal da Bahia, em parceria com o podcast Viagem Gastronômica com Dr. Dendê. E tem o apoio do Instituto Serrapilheira. Os 5 episódios dessa segunda temporada são apresentados por mim, Victor Diógenes Silva, e por Dr. Wagner Rocha. Queremos deixar um agradecimento especial a todas as pessoas que ajudaram a dar vida a esse podcast. Nossas entrevistadas e entrevistados. Equedicinha, do terreiro da Casa Branca. Mãe Índia, do terreiro do Bogum. Mãe Lely e Equed Laís, do terreiro Ileaxé Oxum Omire. Tata Mutaimê, do terreiro Mutalambô e Ecayongo. Mestra Japira Pataxó. Pajé Manacha Nenauá. Xanquani Runicuí. Sacerdote Santos Isidro Oviedo Torre. O neurocientista Siddhartha Ribeiro. O músico Sidney Rocha. A médica Mariane Ventura. E a professora e farmacêutica Maiara de Queiroz. Na apresentação, Victor Diógenes Silva e eu, Wagner Rocha. Na direção, Silvana Moura. No roteiro, Mayra Cristina. Na edição, Daniele Freire. Na produção e assessoria de imprensa, Jean Cardoso. Nosso social media editor de vídeo é Romeran Ribeiro. Os mobilizadores das redes sociais são Aimee Alves, Lucas Oliveira e João Antônio Lima. No design e identidade visual, Davi Barreto. Na captação de áudio externo, Omi Bulu. Na captação de áudio em estúdio, André T. A trilha sonora é de André Saputi e Rafael Calunga, com a participação de Átila Marques. Na assessoria científica em humanidades, Rafael Fontes. Na assessoria científica em biológicas e saúde, Aimee Alves, Clarissa Schittini, Deise Vilas Boas, Lenise Guedes, Lucas Oliveira, Márcia Silva, Rafael Short, Ravena do Nascimento, Suzana Braga, Igor Gessé e Victor Diógenes Silva. Neste episódio, contamos com a assessoria de estudantes da Universidade Federal da Bahia, Caroline Nascimento, Cíntia Cristina, João Antônio Lima e Tiago Conceição Santos. Nossos agradecimentos também ao mentor, Theo Rupreste, e ao nosso podcast parceiro, Viagem Gastronômica com Dr. Dendê. Os episódios foram gravados no Estúdio T. Financiamento, Instituto Serrapilheira. Até a próxima!